A paz do Senhor, irmãos. Você já tentou recomeçar a sua vida de várias e várias formas e muitas vezes se sentiu paralisado por isso? Eu quero te trazer uma mensagem neste dia. Com esse vídeo eu quero te dizer, é possível você recomeçar com Cristo. Vem comigo que eu vou te mostrar como e o que a palavra do Senhor nos ensina. Seja bem-vindo ao canal Até que Jesus Volte. Meu nome é Rodrigo e eu queria compartilhar uma mensagem de Deus para a sua vida neste vídeo. A mensagem se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12 e no verso 19, que diz assim, Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram diante dele e ele comeu. Irmãos, muitas vezes recomeçar é uma coisa muito difícil, porque às vezes estamos indo bem, um caminho bom, e aí nós erramos. E o errar é do ser humano. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas muitas vezes recomeçar é muito difícil. E Davi nos mostra como recomeçar é importante. É isso mesmo. Primeira coisa que você tem que ver, o que aconteceu com o rei Davi. Davi, um homem que sempre lutou muitas guerras, que sempre esteve no campo de batalha, decide não ir para uma determinada guerra. Primeira lição que nós podemos aprender com isso: lute todas as suas guerras, pois Deus sempre estará contigo. Davi decide ficar no palácio ao invés de ir para a guerra. E então ali começa o maior erro de Davi. Davi vê Betseba, uma mulher bonita, no palácio, e deseja aquela mulher. Porém, aquela mulher era casada com um servo dele, com um homem de guerra. Então, para encurtar a história, Davi comete os dois primeiros erros. Primeiro, ele comete uma traição, porque ele pega aquela mulher para ele como esposa. Segundo, ele planeja e é a cabeça de um assassinato contra aquele homem. Aquele homem morre na guerra e então Davi aproveita da situação e toma Betseba como sua esposa. Estou te contando essa história para que você entenda a situação. Então Davi, um homem que já lutou contra urso, leão, gigante, caiu. E aí, como recomeçar? E é justamente nisso que nós aprendemos. O recomeço, na verdade, nada mais é do que voltar de um caminho que você está vendo que está errado. E isso muitas vezes parece simples falando, mas é muito difícil de se fazer. Davi errou, falhou, e a palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus manda o profeta Natã até o rei Davi e conta-lhe uma parábola. E é interessante que quando Davi ouve a parábola, ele fica indignado. E então ele fala, esse homem merece até a morte. Olha que interessante. E Natã olha para o rei Davi e fala, este homem é você. Imagina a situação. Davi, que sempre fez tudo que Davi fazia, Davi questionava e perguntava a Deus. Naquele momento ele decidiu tomar uma decisão errada. Naquele momento ele errou o caminho. E na nossa vida muitas vezes é assim. Quantas vezes Deus já te orientou? Quantas vezes você poderia ter tomado um caminho melhor e tomou uma direção errada? É isso mesmo. Eu quero te dar um belo exemplo sobre isso. Quando você vai para um determinado lugar que você não conhece, você pega o seu GPS, coloca o endereço, o destino que você quer chegar e você começa a seguir o seu GPS. O que acontece quando você
pega um caminho errado no seu GPS? Ele recalcula a rota. Às vezes o que está faltando na minha e na sua vida é recalcular a rota. E Davi entendeu que ele precisava recalcular a rota da vida dele. Quando ele escuta isso, aquela mulher tem um filho e aquela criança fica gravemente doente. E durante dias Davi não come, não bebe nada. E pede a Deus para que Deus poupe a criança. Porém Deus não poupou essa criança e ele teve a consequência do erro dele. Muitas vezes nós temos medo de recomeçar, porque achamos que a consequência é uma determinação somente de Deus. Mas na verdade, não é que Deus quer te sentenciar, muito pelo contrário. Ou muitas vezes a pessoa tem medo de recomeçar, porque não sabe qual será a reação das pessoas. Quem nunca saiu da igreja e ficou com medo de voltar e pensar, o que será que vão falar de mim? Muitas vezes a pessoa pregou já, a pessoa louvou e desviou. Eu quero te dizer uma coisa. Não se importe, volte para Cristo. Recomece. E foi isso que Davi fez. Aquela criança morreu e então Davi decidiu recomeçar a sua vida. Ele vai, coloca vestes novas, vai à casa do Senhor, adora a Deus e se alimenta. Por que eu estou falando que Davi foi adorar a Deus? Porque às vezes é isso que está faltando na minha e na sua vida. Voltar a adorar a Deus. Não se preocupe com as pessoas, o que elas vão dizer, como elas vão agir. Simplesmente volte da sua vontade, do seu coração, para adorar o Deus que te deu dons, que te chamou. E se você talvez está assistindo esse vídeo e está se sentindo perdido, eu estou te mostrando o destino com o GPS. O GPS se chama a Palavra de Deus e o destino é Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ir até Jesus. E ainda que você possa errar o caminho, lembre sempre de orar a Deus e Ele vai recalcular a rota para a sua vida. Não desista, meu irmão. Recomece a sua vida. Agora é a oportunidade. Talvez você tenha um culto hoje que você pode ir. Vá. Volte para Cristo. Esteja com Cristo. Recomece a sua vida. Davi errou. Mas sabe qual que é o grande detalhe? Deus ama um coração arrependido. Volte para o Senhor, volte para os braços do Senhor. Buscar enquanto se pode achar, irmãos. Então, a mensagem que eu quero trazer para você nesse vídeo é: recomece a sua vida. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, apenas recomece. Aproveite a oportunidade, assim como Davi aproveitou. Davi ainda teve muitas vitórias depois desse recomeço. Então, eu queria te convidar a recomeçar. Não desista. Aproveite a oportunidade. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Não se preocupe com o que a sua família vai falar. Se preocupe em voltar para Cristo primeiro. E então você verá a grande novidade de Deus para a sua vida. Pegue essa oportunidade como uma oportunidade única. Agarre ela e volte a adorar a Deus. Talvez você não sente força, mas eu quero te dizer, toda a Bíblia é feita de recomeços. Se você olhar o ministério de Jesus, ele recomeçou várias e várias vidas. Se você olhar aquele homem, que era paralítico no tanque de Betesda, ele recomeçou depois de mais de 30 anos. Aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. E Jesus recomeçou a vida dela. Recomece. A filha de Jairo já estava morta. Porém, com Jesus, nós podemos ter recomeço. Então, o vídeo de hoje é te trazer esperança, te trazer uma palavra para que você possa recomeçar na sua vida. Fique com essa mensagem. Se você gostou, se você sentiu o agir de Deus através dessa mensagem, nos ajude nesse canal, curta os nossos vídeos, compartilhe. Estamos trazendo vídeo todas as semanas,
Ative o sininho para você saber quando sair novos vídeos. E não se esqueça, nós estamos aqui trazendo a mensagem do Senhor, mas vamos adorar a Deus até que Jesus volte. Deus abençoe sua vida e lembre-se, recomece em Cristo. Amém? Deus abençoe.